Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu venho ler para vocês algumas histórias assustadoras. Bom, as famosas creepypastas sempre foram um tema muito pedido aqui no canal já há muito tempo. Inclusive, nós já temos 2 vídeos falando de lendas urbanas, que é ali mais ou menos uma mistura também de creepypasta com lenda urbana. E, bom, dessa vez resolvemos trazer um pouquinho mais de histórias para vocês. Vamos começar com uma que me aterrorizava na época da escola, para vocês verem o quão antiga ela é. Bom, vamos à história. O título é A Inexpressiva ou A Mulher Sem Expressão. Dizem que em junho de 1972, uma mulher apareceu em um hospital de Los Angeles com nada mais do que longas vestes brancas cobertas de sangue. Isso por si só não deveria ser tão surpreendente, já que muitas vezes as pessoas têm acidentes nas proximidades e vão para o hospital mais próximo para atendimento médico. Mas havia 2 coisas que causaram nas pessoas que a viram náuseas e terror. A primeira era que ela não era exatamente humana. Ela parecia algo próximo a um manequim, porém com a destreza e fluidez de um ser humano normal. Seu rosto era como plástico, tão perfeito como um boneco, desprovido de sobrancelhas e coberto de uma pintura branca semelhante à maquiagem. Além disso, sem motivo aparente, a mulher sem nome tinha um gatinho na boca, que ela puxou dos dentes antes de cair no chão. A mulher é então levada para um dos quartos e cuidadosamente higienizada em preparação para a sedação. Temendo o pior, a equipe decidiu contê-la até a chegada das autoridades, mas também estava com medo demais para olhar diretamente para a mulher. Explicaram a ela quais eram suas intenções e ela pareceu obedecer sem muita repercussão. Quando o médico-chefe se preparava para injetá-la, no entanto, a mulher imediatamente começou a reagir. 2 funcionários tentaram segurá-la enquanto seu corpo se levantava da cama. A mulher então fez algo estranho e sorriu para o médico-chefe quando ele perguntou o que ela era. No entanto, seu sorriso era imensamente perturbador, pois ela tinha fileiras de dentes afiados como navalhas, que pareciam impossíveis de caber em sua boca. O médico então vira as costas para a mulher ao ouvir a chegada das autoridades, o que dá a ela a chance perfeita de atacar. A mulher se lança contra o médico-chefe e crava os dentes firmemente em seu pescoço, cortando sua jugular. Enquanto ele morria, se engasgando no próprio sangue, a mulher se inclina sobre ele e sussurra: "Eu sou Deus." As autoridades chegam ao local da multidão e tentam dominá-la, mas a mulher sem nome acaba massacrando tudo que encontra. Uma enfermeira sobrevivente do ataque apelidou a mulher desconhecida de A Inexpressiva. Após o ocorrido, nunca mais ela foi avistada e não se sabe onde ela poderá aparecer para o próximo ataque. Gente, eu não sei por que eu tinha tanto medo dessa história, mas eu lembro que eu fiquei arrepiadíssima quando eu li ela, acho que foi no Orkut, provavelmente. E, enfim, mas é porque ela tinha uma imagem também, eu vou até colocar aqui no vídeo. Era uma imagem assim, sei lá, muito esquisita. E aí na época eu tinha muito medo, mas enfim. Agora eu vou contar pra vocês sobre o Karazi, ou Karazi, não sei qual é a pronúncia correta, se alguém souber, fala aí nos comentários. É uma história também que de vez em quando, assim, quando eu tô já deitada na cama pra dormir, ela me vem na cabeça e fica... Ui. Mas enfim, vou contar pra vocês agora. O Karazi é aparentemente um garotinho de 6 anos de idade, com olhos negros e sem íris, pele costurada no lugar da boca e garras nos dedos. Durante a noite, ele entra nas casas, alojando-se em qualquer cômodo, exceto nos quartos. Pode estar escondido debaixo do sofá, atrás da estante ou dentro de uma gaveta. O Karazi não é uma criança comum, como você deve ter notado. Ele se contorce de tal forma que cabe em qualquer lugar, e ali permanece, esperando. A partir do momento em que há algum movimento na casa, ele vai investigar. Se vir alguém, você, por exemplo, que se levantou para beber água ou, quem sabe, desligar a TV da sala que foi deixada ligada, ele passa a observá-lo. O efeito é imediato. Você começa a sofrer de insônia e não consegue mais dormir. Se você se concentrar, você pode ser capaz de ouvir o Karazi.
Ou vai escutar seus passos, ou sua respiração anasalada, ou algum objeto no qual ele possa esbarrar sem querer. Quando ele vir que você está fora da cama, receberá uma espécie de permissão para entrar em seu quarto e lá irá se instalar. Geralmente, ele se esconde embaixo da cama. Talvez isso explique os ruídos noturnos que te atormentam. As vozes, os arranhões, aquela presença estranha, tudo isso pode ser obra do Karazi. O tempo passa e ele está há tanto tempo debaixo da sua cama que você passa a vê-lo inclusive de dia. Mas só você o vê. E as pessoas pensam que você está paranoico. Você tem duas opções: ignorá-lo ou contar tudo e ser taxado como um louco alucinado. Se estiver pensando em se levantar e apagar a luz, pense de novo. O simples ato de se erguer da cama já é o suficiente para autorizar o Karazi a atormentá-lo. Se, por algum acaso, ouvir ruídos estranhos ou sentir uma presença ou um mal-estar, bem, esse texto em nada ajudou, a não ser informá-lo. Acredito que não haja mais nada a fazer em seu caso. Lembre-se dele antes de dormir. Eu adoro essa história, apesar de que, como eu falei, às vezes que eu não tô rolando de um lado pro outro na cama sem conseguir dormir, de madrugada, eu lembro dessa história aí, não é nada legal, mas, enfim, eu acho ela muito interessante. Bom, eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, que horas são aí no momento que você está assistindo, mas se eu fosse você, eu não levantaria para ir no banheiro mais hoje. Agora vamos para uma história que eu li no Reddit. Recentemente eu lembrei dela, quando a gente pensou em fazer esse vídeo, eu pensei que essa poderia ser uma história bem legal de incluir, porque na época também eu achei bem arrepiante. Depois eu vou deixar na descrição os links dessas histórias que eu contei hoje. Essa história se chama Meu Sugar Daddy me pede favores estranhos. O perfil dele no Tinder dizia que ele tinha 45 anos, mas ele parecia ter no máximo 30 e poucos. O anúncio dizia: procura uma Sugar Baby, $700 por semana, sem sexo. Parecia bom demais para ser verdade, mas como uma universitária falida, eu estava disposta a arriscar. Demos match e a mensagem dele chegou segundos depois. O nome dele era Jack e ele me disse que tinha o próprio negócio, embora nunca tenha especificado que tipo de negócio era. Conversamos um pouco antes de ele me pedir meu Pix. Ela usou outra palavra aqui, mas é tipo o Pix deles. Depois de alguns minutos, recebi a notificação. Fiquei olhando para os $700 na minha conta por pelo menos 20 minutos, esperando acordar de um sonho a qualquer momento. Mas não era um sonho. Perguntei a ele o que ele esperava em troca, e ele disse: só preciso que você me faça alguns favores. Por exemplo, a primeira coisa que preciso que você faça é pegar uma entrega para mim. Eu pensei, $700 para só buscar um pacote? Beleza. Ele pediu meu número e a partir daí ele compartilhou os detalhes mais específicos comigo. Ele me mandou uma mensagem com o endereço onde eu deveria buscar o pacote e também o endereço da casa dele, onde eu deveria entregar. Ele disse: não estou em casa agora, mas tem uma chave no fundo do vaso azul perto da porta. Entre e coloque o pacote na mesa de centro da sala. Certifique-se de trancar a porta ao entrar e trancá-la novamente ao sair. Ele repetiu: estou falando sério, tranque a porta as 2 vezes, por favor. Eu achei que era um pouco excessivo, mas prometi a ele que faria isso. A casa que eu fui buscar o pacote parecia abandonada, e tinha um homem parado na porta aberta da casa. Ele ocupava quase todo o espaço, com a cabeça roçando o batente. Ele era enorme, alto e musculoso, e todo o seu tórax estava coberto de tatuagens. Ele perguntou se eu estava lá pelas coisas do Jack. Eu respondi que sim, e ele me fez esperar. Olhei em volta e percebi que não havia mais ninguém naquela rua. Eu era uma mulher de 21 anos sozinha naquela rua esquisita. Agarrei as chaves do carro com força. Poucos minutos depois, o homem voltou carregando uma caixa de papelão. Era do tamanho de uma caixa de sapato, mas estava manchada e úmida em alguns cantos. Abri o porta-malas, pois não queria aquilo dentro do banco do carro, e ele colocou lá dentro. Agradeci, fui ao lado do motorista e abri a porta. O homem me parou. Ele disse: ah, tem mais uma coisa. Cuidado. Eu não respondi. Coloquei minha música no volume máximo enquanto dirigia até a casa do Jack, na esperança de que isso abafasse minha ansiedade, mas não adiantou. Estacionei meu carro na entrada de pedra e fiquei dentro do carro, admirando a casa. Era uma casa enorme, com pilares de pedra na varanda da frente e a grama mais verde que eu já tinha visto na vida.
Desliguei o carro e saí. Peguei o pacote e fui até a porta da frente pegando a chave onde ele disse que estaria. Abri a porta, entrei e fechei atrás de mim. Pensei no que ele tinha dito sobre trancar a porta quando entrasse. Achei que era um pouco exagerado, mas enquanto olhava para a porta fechada, algo me fez estender a mão e trancá-la. Entrei com os pés apoiados no grosso carpete marrom e admirei a casa. Todos os móveis eram de madeira e pareciam incrivelmente caros. Eu provavelmente pagaria a faculdade uma dúzia de vezes com o dinheiro que ele gastou para mobiliar aquele lugar. Coloquei o pacote na mesa de centro e, enquanto voltava para a porta, ouvi um telefone tocando em algum lugar dentro da casa. Fiquei paralisada. No meu bolso, o meu celular vibrou. Peguei para dar uma olhada. Coloquei meu celular de volta no lugar e segui o som do telefone, procurando em alguns cômodos diferentes antes de encontrá-lo em um escritório. Fui até a mesa e olhei o identificador de chamadas. Era uma chamada recebida de Jack, e isso foi estranho. Peguei meu celular para ler a mensagem novamente. Estava começando a ficar um pouco assustada e decidi não atender, só por segurança, e saí de casa, lembrando-me de trancar a porta ao sair. Desde então, fiz mais alguns favores para o Jack. Dirigi uma BMW até um parque aleatório em outra cidade, só para sair do carro e entrar em outro carro diferente e dirigi-lo de volta à casa do Jack. Ele me fez conhecer um de seus funcionários no almoço, que então me deu uma maleta para entregar lá na primeira casa que eu tinha visitado. E ele disse que se eu olhasse o que tinha dentro da maleta, ele iria saber. Em várias ocasiões, o Jack me pediu para dirigir até a mesma casa e só ficar lá com o cara, aquele grandão todo tatuado, por um certo tempo. Mais recentemente, o Jack me pediu para passar a noite na casa dele. Eu nunca o tinha visto pessoalmente, mas já tinha falado com ele por telefone algumas vezes. Ele então me disse que pagaria $1.000 para passar a noite em sua casa, desde que eu seguisse algumas regras. Fui até a casa dele naquela noite. A entrada estava vazia, como sempre, mas a luz da varanda estava acesa. Caminhei até lá, destranquei a porta, entrei e tranquei novamente. Tudo na casa parecia igual. Jack tinha me dito por telefone que deixaria a lista de regras na mesa de jantar. Coloquei todas as minhas coisas na sala de estar. Minhas malas pareciam um lixo comparadas aos móveis chiques de lá. Entrei na cozinha e depois na sala de jantar. De fato, havia um pedaço de papel sobre a mesa de madeira, apoiado por um copo vazio. As regras são: tranque a porta quando entrar. Atenda somente chamadas do Marvin. Não abra nenhuma torneira entre as 9 e as 11 da noite. Não abra a porta para ninguém, não importa quem digam ser, depois das 10 horas. Se a porta do armário no final do corredor estiver aberta, durma na biblioteca. Se estiver fechada, durma em qualquer um dos quartos. O jardineiro chega à meia-noite. Se ele começar a bater nas janelas, esconda-se. Ligue a TV e deixe-a ligada com estática a noite toda. Não esqueça de fazer isso. Sirva-se de qualquer coisa que tiver na geladeira. Eu pago você amanhã de manhã. Boa noite. Fiz questão de seguir todas as regras. Para ser sincera, estava me arrependendo da minha decisão. Mas, como eu já estava ali e estava recebendo, decidi ficar mesmo assim. Imaginei que, desde que eu seguisse todas as regras, ficaria perfeitamente bem. Mesmo assim, parecia um pouco estranho. O que era aquilo, uma casa mal assombrada? Fiquei descansando pela casa por algumas horas, pois planejava dormir por volta das 9, já que era a hora em que todas as coisas estranhas começariam a acontecer. Às 8h50, escovei os dentes e usei a torneira pela última vez antes das 9. Verifiquei o armário no corredor e, ao ver que estava aberto, levei minhas coisas para a biblioteca e me preparei para dormir no sofá. Tranquei as portas por precaução e deitei no sofá mexendo no celular. Não tinha recebido mais nenhuma mensagem do Jack e comecei a imaginar cenários e motivos pelos quais ele tinha regras tão rígidas e peculiares em casa. Em algum momento, eu tinha cochilado, porque exatamente às 10h16 fui acordada pela campainha tocando. Eu estava prestes a me levantar para verificar, mas então me lembrei da regra. Não abra a porta para ninguém, não importa quem digam ser, depois das 10 horas. Fiquei no sofá tentando não me mexer, paranoica de que eles ouviriam o menor som. É a polícia, abram a porta, disseram. Eu não me mexi. Alô, é a polícia, abram a porta ou a gente entra. Eu ainda não me mexi. Houve silêncio por um tempo depois disso.
Então a campainha tocou novamente. Ei, é o Jack, me deixa entrar. Parecia o Jack, mas mesmo assim não me levantei. Ele teria uma chave, não teria? Por que precisaria que eu deixasse ele entrar? Isso continuou por quase uma hora inteira. Pessoas diferentes tocavam a campainha, se anunciavam e então desapareciam quando eu não atendia. Finalmente consegui dormir e o jardineiro não apareceu. Quando acordei na manhã seguinte, ouvi alguém na cozinha. Levantei-me lentamente, destranquei a porta o mais silenciosamente possível, levando meu celular comigo e atravessando a sala em direção à cozinha. Parei na entrada e dei uma olhada lá dentro. Era o Jack. Ele estava parado em frente ao fogão, mexendo alguma coisa enquanto a cafeteira preparava café no balcão atrás dele. Ele me deu bom dia e perguntou se eu queria ovos mexidos. Eu aceitei e tomei meu café da manhã em silêncio. Então, como foi? Ele perguntou. Respondi que foi tudo bem. Não aconteceu nada de muito bizarro. Havia um certo constrangimento na sala. Eu disse, acho que vou indo agora, tenho aula. Na verdade eu não tinha, mas eu queria muito sair dali. Peguei minhas coisas e ele me acompanhou até o carro. Eu o vi parado na entrada da garagem, me encarando enquanto eu saía. Quando cheguei em casa, desfiz todas as minhas coisas e notei que ainda estava com a lista de regras. Sentei-me na cama e ali novamente. Senti meu corpo ficar tenso ao perceber que havia esquecido algo. Ligue a TV e deixe-a ligada com a estática a noite toda. Não esqueça de fazer isso. Ligue a TV e deixe-a ligada com estática a noite toda. Não esqueça de fazer isso. Não esqueça de fazer isso. Fiquei olhando para as palavras na página até que elas perdessem o significado. Ao meu lado, meu celular vibrou, me trazendo de volta à realidade. Era o pagamento de $1000. Olhei para o meu celular e depois novamente para a lista. Talvez não tenha sido um passo tão importante. Enquanto eu pensava nisso, recebi uma mensagem de Jack. Ele disse, não estou na cidade agora. Devo voltar na semana que vem. Então você está livre de me ajudar até lá. Acabei de enviar o pagamento. Vá se divertir. Olhei para a mensagem e a li novamente. E de novo, e mais uma vez para garantir. Ele disse, não estou na cidade agora. Lembrei-me de hoje de manhã, de como Jack estava em casa, de como ele me deu o café da manhã. Em poucos minutos recebi uma nova mensagem, dessa vez de um número que não reconheci. Você esqueceu de fazer alguma coisa? O texto era seguido por uma foto de Jack, ou quem quer que fosse essa versão do Jack, em pé em frente à TV. Eu não respondi. Depois veio outra foto, essa era do lado de fora da minha casa. Era seguida por outro texto. Cuidado. E aí, pessoal, o que vocês acham que aconteceu nessa história? O Jack tinha tipo um doppelganger, que aliás também nós temos um vídeo sobre isso aqui no canal, se você não sabe o que é um doppelganger. Ele é tipo seu gêmeo do mal, mas se você quiser uma explicação mais detalhada, corre para assistir nosso vídeo. Alguns comentários do Reddit eu achei interessante trazer aqui também. Por exemplo, uma pessoa falou, você esqueceu duas regras, na verdade. A TV e também não trancou a porta quando saiu. É por isso que o falso Jack conseguiu te seguir. E realmente faz sentido. E aí outra pessoa falou, mas o Jack levou ela até a porta, acompanhou ela até a garagem para ela ir embora. Então, assim, como é que ela trancaria a porta? Mas é justamente isso que ele queria, né? Distrair ela desse fato. Tem outra pessoa também que perguntou, tudo que eu quero saber é onde diabos está o Marvin. Realmente, quem é Marvin, gente? Tem outro comentário aqui que é algo que eu faria também. A pessoa disse, eu ficaria tão paranoico que eu continuaria lendo a lista a noite toda. E realmente eu faria isso, não deixaria passar nada. Enfim, tem outros comentários muito bons aqui também. Como eu falei, eu vou deixar o link na descrição, depois você pode abrir lá, dar uma olhada e ler por você mesmo. E aproveitar também, se você tiver Reddit, quiser dar uma olhada nesse sub também, que tem outras histórias bem legais, bem assustadoras. Inclusive, de repente, eu posso pegar outras lá e trazer aqui pro canal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um formato um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a fazer aqui, não fui eu olhando diretamente para a câmera, assim, conversando com vocês diretamente. Foi lendo do celular, mas eu achei que, como eu tô lendo uma história diretamente, né, assim como outra pessoa escreveu, eu achei que assim fluiria melhor. E me contem nos comentários se vocês curtem esse tipo de vídeo, lendo histórias assustadoras, ou simplesmente falando de alguma creepypasta específica. Tragam nos comentários outros temas que a gente pode abordar aqui no canal. Ah, pessoal, e antes que eu me esqueça, eu já estou há um bom tempo para pedir isso para vocês. Se você tiver algum relato, você ou alguém que você conheça, passou por alguma coisa sobrenatural, qualquer coisa do tipo, tem algum relato esquisito para contar,
Manda pra gente. A gente quer começar uma série de vídeos contando relatos assustadores dos inscritos. Eu vou deixar na descrição um e-mail pelo qual vocês podem enviar os seus relatos. E aí a gente faz um vídeo só contando isso aqui no canal. E é isso, gente. Não deixem de se inscrever, de ativar o sininho para receber notificação sempre que a gente postar vídeo novo. Deixa seu comentário dizendo o que você achou. Compartilha com os amigos e não esqueça de deixar seu like, principalmente se você chegou até aqui no vídeo. E nos vemos no próximo. Um beijo!